Qual é a sensação de utilizar o mouse mais rápido do mundo? Prazer, eu sou o Daudas e no vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, já que eu estou com ele em mãos. Esse aqui é o OP1 8K da Indie Game Gear, o mouse denominado mais rápido do mundo. Infelizmente, no vídeo de hoje não vai ter um unboxing completo, porque a pessoa que trouxe ele para mim não pôde trazer com a caixa. Mas não se preocupe, vai ter todos os detalhes e sua review completa, então fiquem agora com o vídeo. Vou fazer um mini unboxing do que deveria vir na caixa com ele. Veio grip tapes, veio também fits extras completos aí para você ter mais aderência no mousepad. Tem também aqui uma chavinha para você fazer as modificações que eu citei no vídeo. E esse aqui é o manual de instrução de como fazer as modificações, e uma delas é trocar meio que a PCB onde vai o switch para você trocar mais facilmente. E aqui vem um manual de instrução em inglês do OP1. E é isso que veria no mouse aí junto com a caixa, apesar de eu não ter a caixa. E aqui está o mouse mais rápido do mundo, o OP1 8K. O queridinho do pessoal do Enlab e também do Kovacs. Esse mouse aqui possui 4 versões, sendo a OP1 base, a OP1 RGB, a OP1 wireless e essa aqui que é a OP1 8K. As outras versões, na minha opinião, não vale a pena, em especial a OP1 base e RGB, que são bem ultrapassadas. Elas utilizam fio também, só que são apenas 1K. A wireless também vai ser 1K, mas pelo menos é sem fio. Eu, Daudas, recomendo evitar todas essas versões. Em cores também eu recomendo evitar todas as versões Frosts, por ter um revestimento pior e também a qualidade do plástico não ser muito boa. O que eu recomendo pegar é a versão OP1 8K na cor branca ou preta sólida mesmo, sem nenhuma coisa Frost, nem a versão roxa também eu recomendo pegar. O preço desse mouse na Europa é 75 € e nos Estados Unidos é 85 $. Aqui no Brasil você pode encontrar na Dr. Mouse, de vez em quando na Amazon e no Mercado Livre, na faixa de preço ali de R$800 até R$900, e são essas opções que você tem de compra, sem contar também, pessoas que trouxeram de fora e estão vendendo no OLX. O visual desse mouse é bem básico, ele é totalmente branco, vai ter alguns detalhes pretos como o logo da marca, os botões laterais, o scroll e por aí vai. Na parte de baixo temos aqui escrito Indie Game Gear e OP1, temos o botão de ajuste DPI, aqui temos um selo escrito OP1 8K, o serial aqui desse mouse em específico. Aqui teremos um fit, a parte inteira aqui que você pode usar ele inteiro ou usar somente as partes aqui do canto. Igualmente aqui em cima onde você pode tem uma divisão aqui que você pode colocar a parte superior só do fit ou colocar ele inteiro aqui para você ter um controle melhor. Eu não estou utilizando o fit padrão e vou falar logo sobre isso. O revestimento desse mouse é sensacional, uma qualidade bem premium, um dos melhores que eu já utilizei, adere bastante na mão e mesmo com suor não fica escorregadio. Na sua construção é um mouse bem sólido, até porque ele não chega a ser um ultra leve, que nem hoje em dia mouses pesam 30 gramas, esse aqui pesa 50 gramas em média. Seu plástico tem uma excelente qualidade, não há nenhuma fragilidade em nenhum ponto da carcaça e nenhum clique também ao pressionar, então eu posso vir aqui, apertar com bastante força que não faz barulho, seja na parte superior ou na parte inferior, e ele não faz nenhum clique, né? Alguns mouses que são muito leves, você clica aqui perto dos cliques principais e acaba clicando. Também não faz barulho a chacoalhar, até porque não tem nada solto, porque não tem bateria aqui. No quesito distribuição de peso, apesar de eu não achar necessário nesse mouse por ele não possuir bateria, tá muito bem distribuído. Estou segurando aqui o cabo porque o cabo pesa. Vocês podem perceber que aqui o mouse está bem retinho, estou segurando aqui no centro dele, e ele não balança nem para frente nem para trás. Se eu soltar o cabo aqui, ele vai dar uma balançadinha para frente, porque o cabo pesou. E é isso, um peso muito bem distribuído nesse mouse aqui. Nos switches principais, o OP1 8K utiliza os switches mecânicos da Kailh, o GX. Achei que seria um ponto bem negativo, por estar acostumado com switch óticos já, todos os mouses hoje em dia já vêm com switch óticos, mas esses aqui são sensacionais, são bem consistentes e até agora, 2 meses utilizando ele, a qualidade deles não diminuiu, parece ser iguais aos que eu estou utilizando há 2 meses atrás, então não teve uma diferença aí mesmo sendo mecânico. A implementação é muito boa, não tem pré e nem pós-travel, o wobble é bem mínimo, vou mostrar aqui para vocês. O wobble desse mouse é bem mínimo, seja no botão esquerdo ou no botão direito, e não existe pré nem pós-travel. Resumindo, uma excelente implementação aqui, excelente switch, e também tem uma opção de você trocar, você comprar só a PCBzinha aqui e trocar por qualquer outro switch mecânico aí da sua preferência no site da própria Indie Game Gear, vou deixar o link aí na descrição. Nos switches laterais eu não cheguei a achar qual modelo certo que eles implementaram, mas o que eu posso dizer sobre eles? São botões laterais bem firmes, precisam de um pouco de força para serem pressionados, o que torna eles bem táteis e responsivos.
Um dos melhores, se não o melhor botão lateral que eu já trouxe aqui no canal. Na sua implementação ele não tem nenhum pré nem pós-travel, além dele não afundar na carcaça, ou seja, eu posso vir aqui, afundar o máximo de força possível e ele não entra para dentro da carcaça como vocês veem aí. Seja no botão de trás ou no botão da frente, eles são bem iguais e a posição que eles estão também é bastante agradável, já que é um mouse adaptado para claw, então você consegue utilizar tranquilamente aqui tanto o botão da frente quanto o botão de trás, então excelente implementação aqui nos botões laterais. O scroll utilizado desse mouse é o TTC Silver, na versão wide, pelo menos é o que o site fala. É um scroll bem suave ao rolar, porém ele tem um equilíbrio bem tátil porque ele é bem marcado. Então é um bom scroll ali para quem utiliza bastante, seja para pular ou também para fazer troca de construção no Fortnite, etc. O clique do scroll também é bastante útil, ele é bem spamável, tem um sonzinho legal. No geral, os cliques e o scroll desse mouse estão realmente no endgame, tiraram o máximo de proveito, seja na implementação e nos componentes utilizados nesse mouse. Em sensor temos o PAL 3395, um dos melhores do mercado. Eles implementaram o Motion Sync, apesar de eu não utilizar no programa desse mouse. Ele fica bem centralizado, não tive nenhum problema de rastreio nem diferença ao trocar de mouse, porque tem alguns mouses que o sensor fica mais para cima ou mais para baixo e isso acaba tendo uma dificuldade na hora de trocar. O único problema que eu tive utilizando o OP1 8K e o XM2 8K especificamente é que eles têm um DPI mais alto do que os outros mouses. Então, no caso, eu utilizo 1600 no mouse, aqui eu tive que usar 1550, por exemplo, para ter a mesma sensibilidade dos outros mouses. O cérebro desse mouse, né, ou a MCU dele, é o MCU Nuvoton M483, que é o que torna esse mouse tão rápido, e o título do vídeo já prova a qualidade desse microcontrolador. Não tem muito o que falar, é um dos melhores controladores do mundo, se não o melhor, até porque torna esse mouse o mais rápido do mundo. O cabo do endgame é um FlexCord 5.0 da marca, é um cabo sim paracord, ele é bastante flexível, tem uma construção bastante legal aqui, ele é trançado, bem interessante. Outra coisa é que no mouse aqui tem uma curvatura para cima, o que faz ele não arrastar no mousepad, o que é excelente, traz uma sensação de leveza e também de maior liberdade, mesmo sendo mouse com fio. No geral, eu não vejo necessidade de trocar esse cabo, porém tem opções de troca. No próprio site eles oferecem outro cabo, apesar que a rapaziada compra outro. O cabo que eles compram é o cabo da Lethal, que vai ser um cabo mais fino e flexível, dando mais leveza e também sensação de liberdade no mouse. Não recomendo, porém, caso você seja uma pessoa mais tryhard, você tenha sentido ali interferência utilizando o cabo, né? Você vê que o cabo ali está agarrando os seus movimentos, fica aí minha recomendação. Vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse. Nos fits padrões do mousepad temos um PTFE híbrido, que eu particularmente odiei, eu vou falar sobre isso. Eu tive que trocar, pois eu não estava aguentando utilizar esse mousepad com os fits padrões, depois que eu troquei foi só maravilha. Não sei se eu vou ter vídeo para mostrar enquanto eu tô falando, porque eu gravei isso faz muito tempo, mas eu gravei sim a diferença, se eu tiver vai estar mostrando agora, a diferença entre esse fit e o Tiger Ice V2, que não é um fit que eu gosto muito assim também, mas eu preferi muito mais usar o Tiger Ice V2 em dots do que esse aqui, que eu achei horrível. O mouse ficava muito lento na minha opinião e não era um lento consistente, era um lento que o mouse meio que estava agarrando no mousepad mesmo. Eu utilizei o mousepad da WL, que já é um mousepad control, e esse aqui era muito mais control. Agora vamos falar do ponto crucial para conforto e desempenho, o shape desse mouse. O design do OP1 8K se inspira no popular formato XM, que é meu mouse favorito, inclusive ele está aqui e logo vai ter review aqui no canal, que é da própria marca Endgame Gear, mas com algumas melhorias e com foco na pegada específica claw. Ele vai ser um mouse menor do que o XM, ele vai ser mais reto, não vai ter muitas curvas, e ele é um pouco mais estendido do que o XM também. Apesar do XM ser maior, ele aqui, pelas proporções dele, ele é muito estendido. É literalmente um mouse para você encaixar sua mão na pegada claw. Vocês podem perceber que ele é bastante estreito, ele é bem pequenininho aqui na largura, só que ele é bem grande aqui no comprimento. Eu recomendo para mãos médias e grandes utilizarem claw ou arriscar uma palm, e para mãos médias eu recomendaria palm e arriscar uma claw. Fingertip evita utilizar nesse mouse por ser um mouse muito comprido, então colocar só os dedos aqui ia ficar bastante desconfortável, sua mão ia ficar muito para trás. Já palm você consegue encaixar bastante sua mão aqui, a palma da mão, e fingertip, caso você não tenha uma mão muito grande, né, não vai sobrar muito, mas no caso na minha aqui sobra o dedo inteiro. Uma coisa que eu não gostei desse mouse, para minha mão em específico, é que minha mão é bastante larga, minha mão tem 10 a 11 centímetros aqui a palma da mão, e com grandes horas de jogos, né, ali uma jogatina ali de 8 horas, minha mão começava a doer bastante porque ele não preenchia aqui essa parte da mão aqui, ó.
E isso me gerou um pouco de desconforto, coisa que no XM2, por ser mais largo aqui no fundo, não me gerou desconforto, então fica aí o meu lembrete caso você tenha a mão muito larga. Como definir a experiência de jogo com o OP1 8K? A melhor palavra seria velocidade. É um mouse que, cara, o que você faz na vida real é feito no jogo de uma forma praticamente instantânea. Flick com esse mouse é coisa de outro mundo, tu consegue fazer uma troca de movimento, seja de AWP ou controle de taps, que é sensacional. Um dos melhores clipes do CS, eu utilizei esse mouse aqui, ou foi o XM2, não sei qual dos dois, mas os dois têm praticamente a mesma latência, e foi um tap lindo, eu vou deixar mostrando aí pra vocês, e foi uma das melhores experiências jogando até agora, foi com esses dois mouses. O único ponto negativo que eu não gostei muito de jogar com esse aqui em específico foi que em longas sessões, né, por ser muito estreito, com o tempo ele não ficava muito confortável como o seu irmão mais velho XM2. Mas caso você tenha uma mão média para pequena, vai ser perfeito você utilizar esse mouse. Não tive nenhum problema utilizando ele com fio. Eu utilizei ele com e sem o mouse bang e foi bem tranquilinho. Então, no geral, se você não tem a mão larga, vai ser incrível você utilizar esse mouse. Fica aí minha recomendação para jogatinas. E aqui está o programa da Indie Game Gear, utilizado no OP1 8K e no XM2 8K. É um programa bem simples, não tem web software, você tem que baixar. Eu vou deixar o link na descrição caso seja baixado pelo Discord ou pelo site deles. A primeira opção que temos aqui é o LOD, o botão de leves de DPI, o Angle Snapping, aqui o ajuste de XY separado, o Hip Control. Uma coisa que eu saliento, né, que eu gostaria de informar para vocês, é que vocês têm que adaptar o DPI que vocês utilizavam antes nesse mouse, porque ele não tem o mesmo DPI que os outros mouses padrões. Geralmente eu utilizo 1600 e esse mouse aqui eu tive que utilizar 1550 para ficar igual aos de 1600, então fica aí um adendo. Em Advanced Settings aqui temos várias opções, o Polling Rate em 8, 4, 2 e 1K, o Motion Sync caso você ative só pode utilizar em 4K. Esses filtros aqui eu não recomendo você ativar. No botão esquerdo, né, que é o botão que acho que você vai utilizar mais, você coloca GX Speed Mode e no outro você coloca Off ou Safe Mode. No botão Mapping vai ter aqui o ajuste para você trocar os botões aí, o que eles fazem, e tem aqui a opção de Left Hand que vai inverter aqui o botão direito e o botão esquerdo, porque aí você vai utilizar a mão esquerda. Temos o botão aqui de Factory Reset e é isso, é um software bem simples. A atualização de firmware desses mouses é muito simples, vocês vão baixar o updater dele, vocês vão clicar no updater, vai abrir uma abinha aqui, você clica em Update Firmware e deixa rolar. No meu caso aqui já está atualizado, então vai aparecer Mouse Air Firmware já está, mas ele vai acabar atualizando novamente, isso é só esperar. Você espera que o Send Firmware Block Data, vou dar uma pausa aqui para quando voltar. Depois de atualizar, vai aparecer aqui que a atualização foi um sucesso, que você está utilizando agora esse firmware e seu mouse vai voltar a funcionar. Muito simples, você só fecha aqui, vai ter resetado suas configurações, então você vai ter que entrar de novo no programa e fazer suas configurações de novo. E é isso, a atualização bem simples, fácil, muito bem funcional. Em resumo, né, mouses da Indie Game e o OP1 8K muito em específico é um mouse muito nichado. Eu recomendaria para entusiastas, caso a pessoa queira sentir o que uma empresa pode fazer caso ela se dedique bastante ao mouse. A Indie Game Gear não pega as coisas mais recentes, como vocês puderam perceber nesse vídeo. O sensor é o PAL 3695, switches mecânicos e por aí vai. Porém, eles colocam esses componentes mais antigos, por assim dizer, no mais alto nível de implementação. Para os competidores e jogadores profissionais, caso você queira utilizar um mouse bastante responsivo e você utilize pegada claw e não veja problemas com fios, o OP1 8K é a melhor arma para você utilizar se quer um mínimo de latência. Ainda mais caso você jogue jogos como a Inlabs ou Kovacs, eu não sei qual desses dois, eu sei que um deles não tem latência, né, porque é rodado no seu PC. Essa é a minha recomendação caso você seja um player mais tryhard. Fica aí o OP1 8K, o mouse aqui vai te ajudar bastante caso você seja uma pessoa tryhard. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o like, comentário e se inscreva no canal. Agora tem um botão de hype que você faz com que o vídeo seja mais publicado pelo YouTube, então deixe seu hype. Se quiser ajudar ainda mais, se torne membro. Todos os membros aí vão ter acesso ao bazar antecipadamente, além de terem mais chances de ganhar os sorteios aqui do canal. Outra coisa também é que aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu recomendo vocês entrarem. Lá tem bastante gente que pode tanto te ajudar a tirar alguma dúvida de periférico, ou você encontrar alguém para jogar também. Tem uns pessoal lá que joga bem, tem o pessoal que joga mal, e é isso, tem de todos os níveis. Outra coisa também é que em todas as minhas redes sociais eu tiro dúvidas, então me siga, vai lá no meu privado, mande sua pergunta que eu vou tirar sua dúvida aí conforme o tempo dê. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.